Paz do Senhor a todos. Amém. Estamos começando aí mais uma EBD dos jovens, mais um domingo aí reunidos, graças a Deus. Uma situação atípica, né? Não é algo que nós estamos acostumados nós estamos acostumados a conviver, mas até que a gente está se saindo, conseguindo se virar relativamente bem, né? A gente tem conseguido manter Tiago, acho que é o pastor que está principal. Oi? Deixa eu mostrar um pouco, tá? Mas aí ela está se jogando. Pastor, Legal. o seu áudio, pastor, tá com bastante barulho. Aí eu vou tirar o senhor do mundo de novo para a gente ter certeza. Só um minutinho, Tiago. Tá. É isso mesmo. É que a Laura, ela tá muito contente, Gilmar. Pode tirar, pode pôr no mudo aí. Não, o senhor que fica, pelo amor de Deus, quem sou eu? Posso, pastor? Pode. Dá licença. Uhum. Cadê o Cláudio? O Cláudio, você quer falar alguma coisa? Tá liberado aí. Pai do Senhor, meus irmãos, sua bênção. Paz. Vamos orar? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nesta manhã dou-te graças por mais essa oportunidade, por mais essa EBD dos jovens que o Senhor tem nos proporcionado, tem nos dado alegria, Senhor, e vontade de buscar a Tua presença, a Tua palavra, Pai bendito. Que nesta manhã Tu venha entrar a cada lar, Senhor. Socorre, Senhor, aqueles que estão com problemas, Senhor, impossibilitados, Senhor, de se locomover e até de levantar da cama, Senhor. Mas Tu és um Deus poderoso que tudo vê e tudo sabe. Senhor, que nesta manhã o Senhor venha abençoar a cada um que está nesse acesso da escola dominical, Senhor. Que o Senhor venha dar graça, Senhor, e sabedoria mais e mais. Nós possamos aprender da Tua palavra. Abençoa o nosso pastor, Senhor, que tanto tem nos ajudado. Abençoa cada um dos nossos professores. Abençoa cada um dos nossos jovens, Senhor. Que eles possam estar ligados em Ti, Senhor, buscando a Tua palavra, a Tua presença, de dia e de noite. Que nós possamos, Senhor, vigiar, Senhor, e que o Senhor possa nos livrar de todo mal, Senhor. Que nesta manhã o Senhor venha dar, Senhor, sabedoria, que a Tua graça venha alcançar a todos. Abençoa os pastores que estão também conectados conosco. Pai bendito, Pai amado, é no nome de Jesus que eu te peço e te agradeço, não só hoje, mas para sempre. Amém. Bom, Tiago, pode começar. Deus abençoe. Amém. Bom, pessoal, a aula de hoje, a nossa aula da revista, é a lição 13, e o título da aula é A Segunda Vinda do Senhor Jesus Cristo. O texto utilizado como base para essa aula é um texto que se encontra em 1 Coríntios 15, do 12 ao 19. É um texto bem curtinho, então eu queria que vocês abrissem comigo, a gente ler rapidinho. 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 12 até o 19. Diz assim: Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, a qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens.
Então, esse é o texto escolhido como texto base para essa lição que trata sobre a segunda vinda de Jesus. É um texto de Coríntios, em que Paulo ele escreve à igreja, porque havia uma questão sendo levantada, e muitos irmãos colocando em dúvida o tema ou a doutrina da ressurreição dos mortos, né? E Paulo ele levanta essa questão, né? Traz para os irmãos que este é um ponto que é um ponto fundamental, inclusive, para que a doutrina da salvação ela possa ser confirmada, né? A nossa vitória, né? Ela só é completa, só é perfeita, porque Jesus ele ressurgiu dentre os mortos e foi aceito pelo Pai, né? O seu sacrifício foi aceito pelo Pai, tanto que ele ascendeu aos céus. Então, Paulo ele vai trazer este assunto para a igreja de Coríntios para deixar claro para os irmãos que essa é uma realidade irrefutável dentro da doutrina cristã, né? A ressurreição dos mortos, né? A gente vai tentar falar pouco desse ponto especificamente e falar um pouquinho mais sobre a segunda vinda de Jesus em si, né? Que foi a abordagem do comentarista da revista. E é um tema propício para a situação que nós estamos vivendo, né? Na semana passada a gente levantou aqui na sala aqui dos jovens, na nossa primeira aula à distância, exatamente sobre o sentimento que paira no cristão neste momento em que nós atravessamos, que é um momento de crise, né? Um momento de crise global, e que este sentimento a respeito da segunda vinda de Jesus, ele é um sentimento que ele se torna mais forte ou mais latente em situações como essas, né? Parece que a gente fica mais sensível à palavra de Deus neste aspecto da vinda de Jesus, quando nós atravessamos por momentos, seja de crise global, seja de crise individual, né? E no caso de crise individual, nós pensamos não apenas na vinda de Jesus, a sua segunda vinda, mas na vinda de Jesus pessoal, no nosso encontro com Jesus pessoal, né? Pensamos na morte, pensamos no pós-morte, quando nós estamos num momento de enfermidade, num momento de dificuldade. E então um momento, nós atravessamos uma situação que torna esse assunto um assunto convidativo. Então, eu quero começar falando com vocês. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Deixa eu abrir aqui o meu compartilhamento de tela. Aqui. Está tudo certinho. Ô, Thiago, você pode compartilhar só o PowerPoint se você quiser. Só o PowerPoint, né? Peraí, deixa eu sair aqui, vou voltar de novo. Você inverteu a tela, dá um stop no share. Peraí. Dá um share só do PowerPoint, aí não acontece isso. Acho que você está com 2 monitores, né? Aqui, peraí. Vamos lá. E aí, Fernando? Aqui. Dá um play pra gente ver. Aí. Beleza. Legal. Vamos lá. Bom,
Então, eu quero começar falando com vocês a respeito das visões de interpretação do livro do Apocalipse, tá? Então, há 4 modos em que nós podemos interpretar o livro do Apocalipse, tá? O primeiro modo, ele é um modo futurista, né? Esse modo, ele vai dizer que os textos apocalípticos, eles apontam para o futuro, né? Eles são coisas, dizem respeito a coisas que irão acontecer. O segundo modo é o modo historicista. Esse modo, ele vê as profecias descritas no livro de Apocalipse como profecias simbólicas, e relaciona essas profecias com a história. Tá? Então, ele diz que essas profecias, elas são simbólicas, são representações de situações que ocorreram através da história. O terceiro modo é o modo idealista. Esse modo idealista, ele vai considerar os textos como meras expressões idealizadas da luta entre o bem e o mal. Então, ele é semelhante ao simbólico, mas ele exclui a história do contexto. Então, ele vai dizer que tudo que se trata ali no Apocalipse, na verdade, eles são apenas símbolos, né? Ideias de situações no contexto da história da luta entre o bem e o mal. O último modo, a última maneira de se interpretar o livro do Apocalipse é o modo preterista, né? Pretérito, passado. Esse modo, ele vai dizer que as profecias eles já foram cumpridas, especialmente no primeiro século da igreja primitiva. Então, esse modo ele vai entender que tudo que é dito ali no livro de Apocalipse já se cumpriu, né? São profecias já realizadas. A nossa visão, a visão da nossa denominação, da nossa igreja, da Assembleia de Deus, ela é uma visão conhecida como dispensacionalista. Tá? O que é dispensação? O que é dispensação? Dispensação tem a ver com divisão, né? Tem a ver com partição, partes. Né? Então, a nossa visão, a visão da nossa igreja, ela diz que a história da humanidade, né, o plano de Deus para o homem, ele foi dividido em dispensações. Tá? E essa visão dispensacionalista, né, divisão em partições, é uma visão pré-milenarista ou milenar, né, pré-milenarista ou pré-milenar, e pré-tribulacionista. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós enxergamos a história do Apocalipse, da segunda vinda de Jesus, como algo a ser realizado antes do reino milenar, do reino milenial de Jesus, descrito lá em Apocalipse. E por que pré-tribulacionista? Porque a nossa denominação ela entende que esta segunda vinda de Jesus ela se dará antes da grande tribulação descrita tanto em Apocalipse quanto descrita por Jesus também. Tá? Então, essa visão, ela entende, essa visão dispensacionalista, né? Ela entende que há 7 partições, 7 divisões. Quais seriam essas 7 partições? Vamos lá. A primeira é a da inocência, né? A primeira dispensação é a da inocência. Ela vai ocorrer no início da história da humanidade, aquele período ali do Éden, né? O período de Adão, né? Que começa lá em Gênesis 1 e termina em Gênesis 3 e 7. Tá? Então, essa é a primeira dispensação. A segunda é a da consciência, que ela se inicia em Gênesis 3, 8 e vai até 8 e 22. A terceira é a do governo humano. Essa aqui se inicia ali
em Gênesis 9 e termina em Gênesis 11, né? Na confusão das línguas. Né? Depois vem a da promessa, que se inicia em Gênesis 12 e vai até Êxodo 19 e 25. Né? A era no início da promessa do Senhor a Abraão, né? E vai até Êxodo 19, quando há a entrega da lei, que começa em Êxodo 20. Né? Então, até aqui a gente já viu 1, 2, 3, 4, 5 dispensações. Né? Essa dispensação da lei, ela se inicia ali em Êxodo 20 e vai até Atos 2 e 4, que é quando a descida do Espírito Santo na festa dos Pentecostes. Ali, em Atos 2, 4, inicia-se a dispensação da graça. Ela começa em Atos 2, 4 e vai até Apocalipse 23, que quando há o arrebatamento da igreja, né? Vem a grande tribulação, né? Que é um período entre o arrebatamento e o reino milenar, né? Na visão dispensacionalista. E, por último, vem o reino milenar como a última dispensação, que é Apocalipse 24 até 26. Então, se a gente olhar aqui nesse desenho aqui, fica legal da gente conseguir acompanhar esse gráfico, né? Essa linha, na verdade, né? Essa timeline da história dividida em partições, né? Onde começa lá na inocência, lá em Gênesis, e vai até o reino milenar em Apocalipse, tá? Bom, na nossa visão dispensacionalista, nós temos um entendimento que a segunda vinda de Cristo, ela se dará em duas fases, tá? Então, são duas fases da vinda de Cristo. A primeira fase da vinda de Cristo, ela vai se dar no momento antes da grande tribulação. Inclusive, quem tiver curiosidade, isso consta na confissão de fé da nossa igreja, tá? Lá nos pontos da confissão de fé é descrito da seguinte maneira: nós cremos, professamos, ensinamos que a segunda vinda de Cristo é um evento a ser realizado em duas fases. A primeira é o arrebatamento da igreja antes da grande tribulação, momento este em que nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Tá? E a base para isso, ela se encontra em 1 Tessalonicenses 4 e 17. Vou ler para vocês. Primeiro Tessalonicenses 4 e 17, que diz assim: aqui, vamos lá. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Né? Eles aqui, os mortos que ressuscitaram, né? Entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Tá? Então, esse texto aqui é o texto base para essa interpretação. Tá? A palavra aqui utilizada para arrebatamento é uma palavra grega, harpazo, né? Que traduzindo para o latim seria algo como rapere. Me perdoe a minha pronúncia de latim, tá? Que seria algo como rapto, né? E por ter essa conotação, né? A interpretação que nós temos, que esse arrebatamento, esse rapto, ele será secreto, tá? Ele será secreto, mas com consequências visíveis, tá? Então, a primeira fase é esse arrebatamento
pré-tribulação, né? Antes da tribulação. E há uma vertente que interpreta que são os mesotribulacionistas. O que é meso? Quer dizer algo como metade. Esses entendem que o arrebatamento ele se daria no meio da grande tribulação, né? Então há uma vertente dispensacionalista que entende que será no meio da grande tribulação e não antes, antecedendo a grande tribulação, tá? Então, pode falar. Os apóstolos, eles esperavam Jesus naquela época, né? Essa discussão teológica é mais para a nossa época, né? Se Jesus vai voltar agora e vai ter tribulação, mas na época dos apóstolos, eles já aguardavam, não tinha essa discussão. Exatamente. Acho que eu coloquei um ponto nesse ponto aqui, depois eu vou confirmar certinho. Mas, inclusive, o entendimento comum, quando a gente lê sobre últimos dias nos textos do Novo Testamento, ele não diz simplesmente, não diz simplesmente respeito somente às situações imediatas pré-segunda vinda de Jesus, mas sim a toda a história da igreja após o seu fundamento. Então, quando se fala de últimos dias, está dizendo exatamente da história da igreja, os últimos momentos da história humana, na verdade. Então, esses últimos dias, na verdade, eles já contam aproximadamente 2000 anos, né? Então, em consideração que João é o último texto escrito, então essa discussão teológica não acontecia entre os apóstolos. Eles estavam cientes que Jesus voltaria naquela época, né? A igreja João é escrito bem no finalzinho, né? Inclusive, o fato de João ter escrito o Apocalipse possivelmente entre os anos 90 e 100, ele impossibilita, traz algumas dificuldades, na verdade, para essa interpretação histórica, né? Traz alguma dificuldade para essa interpretação histórica do Apocalipse, né? Justamente porque foi escrito muito posterior a coisas que ali eles entendem como coisas que aconteceram na época dos anos 67 a 70 depois de Cristo, como a grande diáspora, né? Quando Jerusalém caiu para o Império Romano, né? E os judeus foram espalhados, então traz algumas dificuldades para essa interpretação histórica, tá? E só para perdão, então a gente pode dizer os textos apocalípticos do Velho Testamento, eles estavam focados em uma sociedade terrena dominada e governada por Cristo através dos judeus, ok? No Velho Testamento. A gente vai ver em Daniel, alguma coisa de Jeremias. Todo o Apocalipse nasce no momento crítico da igreja da época, né? Isso é consenso. Nós podemos dizer, então, que as profecias de João também vinham nessa expectativa de uma vida nessa terra e não de uma vida pós-Cristo? Bom, a visão da dispensacionalista, ela é uma visão que entende que, além dessas partições, esses períodos de pactos específicos, ela vai dizer que Deus ele tem um plano para Israel e outro para a igreja. Tá? Quem não tem essa visão são os aliancistas, né? Os aliancistas eles vão dizer que Deus ele tinha só um plano para a igreja, tá? Então a aliança com Israel ela valeria para os cristãos. Então as promessas feitas para os israelitas elas se cumpriram durante o reinado de Salomão ou se cumprirão por meio da igreja, que seria o Israel de Deus, né? Então para os aliancistas eles veem dessa maneira. Então já nós os dispensacionalistas não, a gente entende que ainda a aliança com Deus de Israel ela é uma e a aliança com a igreja ela é outra, né? E essa aliança com Israel ela é perpétua. Então
Por isso que a gente entende que todas aquelas coisas que dizem respeito à grande tribulação, aquelas perseguições, elas são referentes ao povo de Israel, aos judeus. Né, aos judeus. Onde eles farão um pacto com a besta que surge do mar, nessa grande liderança mundial, e depois de 3 anos esse pacto será rompido. E então, por entender dessa maneira, então a gente vê que há esse contexto dos judeus. E partindo dessa premissa, aquele texto de Apocalipse 13, em que diz respeito àquela mulher que dá à luz, né, ao menino, se a gente tem essa visão que Cristo foi quem fundou a igreja, então não tem sentido aquela mulher naquele texto ser a igreja, né? Porque ela dá luz ao menino. Então a gente entende que aquele texto ele fala de Israel, que a mulher é perseguida, né, pelo dragão. Então aquele texto a gente entende como se referindo ao povo de Israel, tá? Bom, deixa eu retomar aqui então, pessoal. Então tem essa visão em 2 fases, né? Ao arrebatamento, né? E aí ocorre a grande tribulação, né? Então vem a segunda fase, que será essa segunda fase da vinda de Jesus, será a sua vinda em glória, tá? E essa vinda é quando Cristo retorna com os santos, visível a todos os olhos humanos, né? Apocalipse 1:7, todo olho verá. E nessa vinda gloriosa, Jesus ele vencerá a besta e o falso profeta, tá? E inaugurando assim o seu reino milenar, tá? Então, sobre o arrebatamento, eu já expliquei para vocês, né, a origem do termo. E esse arrebatamento ele será invisível aos olhos do mundo, porém seus efeitos serão perceptíveis, né? Os efeitos desse arrebatamento serão perceptíveis. Então, nesse evento do arrebatamento, os mortos em Cristo e os santos do Antigo Testamento serão ressuscitados primeiro, seguindo-se então a transformação dos salvos vivos e o simultâneo encontro de ambos esses grupos com o Senhor Jesus nos ares, indo para o céu. E esse arrebatamento, essa primeira fase da segunda vinda de Jesus, nós seremos recebidos por ele naquela passagem onde nós vemos as bodas do Cordeiro. É uma grande ceia, uma grande festa no céu, né? Onde também nesse interim, né, antes dessa grande ceia, há estabelecido o tribunal de Cristo, né? Há o texto de Romanos 4:10, né, diz que todos irão comparecer perante o tribunal de Cristo. 2 Coríntios 5:10, Apocalipse 22:12. E nesse tribunal onde cada um, nós entendemos onde cada um receberá segundo as suas obras em prol do reino, tá? Bom, a grande tribulação. A grande tribulação, ela é um período que durará a interpretação é que é um período de 7 anos, né? Um período de 7 anos. E esse período é um período de transição entre a dispensação da graça, né, da igreja, e o milênio, né? Então é um período de angústias e sofrimentos sem precedentes na história da humanidade, tá? Então tem o texto da grande tribulação, tem os textos que falam da grande tribulação em Apocalipse. O próprio Jesus falou a respeito da grande tribulação em Mateus 24, né? Ele fala da grande tribulação e fala de algo que ele chama de princípio de dores, que é algo que ainda não é o fim, né? Algo que ainda não é a grande tribulação, algo que ainda não é entendido ainda como o arrebatamento propriamente, a segunda fase da segunda vida de Cristo. Então, esse período é um período que os dispensacionalistas eles vão entender que não é um período em que a igreja estará presente na Terra. E é como eu disse para vocês, há aqueles que são os mesotribulacionistas que vão dizer que a igreja ela é arrebatada no meio deste período,
tá? No meio desse período. E aí a gente pode falar também depois mais para frente sobre as visões diferentes, se você tiver curiosidade. Tá? No final da aula, se der tempo, a gente fala um pouquinho sobre essa abordagem também, tá? Bom, a segunda fase, ó, aqui, ó, eu separei para vocês um gráfico, um desenho onde tem as visões diferentes. Vocês podem ver aqui na primeira, que é a visão pré-tribulacionista. Né? Então, nessa visão aqui, ó, há o arrebatamento da igreja, e aí, após o arrebatamento, acontece a grande tribulação, e aí, após esse período da grande tribulação, que é o período de 7 anos, há o período do milênio, o reino milenial, tá? Onde Cristo ele vai reinar por 1000 anos com o seu povo aqui na Terra. O segundo desenho, a segunda imagem, é a visão do mesotribulacional. Né? Essa visão, ela diz que o arrebatamento ela acontece no meio da grande tribulação, no meio dessa grande perseguição, dessa grande um período de grandes desgraças sem precedentes na história da humanidade, de dores, de sofrimento. Então, o mesotribulacionista ele vai dizer que ocorre no meio da grande tribulação, e aí depois há o reino milenial. E a última visão é a visão pós-tribulacionista, tá? Essa, ela diz que a igreja vai participar de todo o período da grande tribulação, tá? E após a grande tribulação, há o arrebatamento e o reino milenial, tá? Então são essas três visões distintas, tá? Então a grande tribulação, eu falei para você, já dura 7 anos, é um período de transição. Os sinais da segunda vinda, tá? Então, antes de eu falar dos sinais, só vou explicar um pouquinho sobre essa visão da segunda fase da segunda vinda de Jesus, tá? Então, na visão dispensacionalista, ele precisa voltar para que seja restaurado o trono de Davi, né? A promessa que Maria ouviu do anjo, a gente pode ler lá em Lucas 1, 32 e 33. Então, nessa vinda, Jesus derrotará a besta e o falso profeta, fará o julgamento das nações, aprisionará Satanás por 1000 anos, e daí em diante será implantado o reino de Cristo, tá? Então, o milênio é um reino de Cristo com duração de 1000 anos, que tem início por ocasião da vinda de Cristo em glória com seus santos, e todos que estiverem vivos na terra após esses acontecimentos serão submetidos ao governo de Jesus. Então, nesse período, Satanás está aprisionado no abismo. Tá? Para um amilenista, um pós-tribulacionista, ele vai dizer que esse aprisionamento de Satanás é algo simbólico, né? Que foi quando ele foi derrotado na cruz e a mensagem do evangelho passou a ser pregada e espalhada pelos 4 cantos da terra. Então eles entendem que não é algo literal. Então é um parênteses que eu vou abrir aqui para dizer essa característica da interpretação dispensacionalista. A interpretação dispensacionalista ela é uma interpretação literal das escrituras, e isso inclui nesse contexto as profecias, tá? Os textos proféticos, a escatologia das coisas dos últimos dias, dos últimos momentos da história da humanidade. Então é uma interpretação literal, né? Literal. Então ela não vê nesses aspectos simbologia, né? Então ela entende de uma maneira literal o que está escrito. É interessante, eu abri até esse parênteses, porque os pais da reforma protestante, eles defendem uma interpretação rígida, literal das escrituras, mas aqui eles não têm um consenso a respeito da interpretação literal dos textos apocalípticos, né? Aqui já não há um consenso, né? Salvo engano, tanto Lutero quanto Calvino e alguns outros reformadores, eles não defendiam a interpretação literal escatológica, tá?
Mas o dispensacionalista clássico, ele vai dizer, ele vai entender de maneira literal, inclusive, esses textos proféticos. Então, esse aprisionamento do dragão, por exemplo, do Satanás, dos 1000 anos, não é algo simbólico, tá? É algo que realmente precisa acontecer, tá? Bom, então acho que ficou claro aí os pontos da grande tribulação. Então, os sinais da segunda vinda. Então, a gente falou na semana passada, né? O Givaldo levantou a pergunta se a gente enxergava nessa pandemia, nesse momento dessas coisas que estão acontecendo, se a gente enxergava isso como um sinal da segunda vinda de Jesus. E a conclusão foi unânime que sim, né? Mas há diversos sinais que Cristo ele deixa na sua palavra para que nós possamos estar atentos, né? Ele diz aos seus apóstolos, aos seus discípulos, que é necessário nós estarmos em constante vigilância, né? Em constante vigilância. Então, se nós precisamos estar em constante vigilância, é sinal que a salvação é algo a ser preservada, é algo a ser protegida, né? Protegida. A visão arminiana, né? Claro. Isso, exatamente. Tá? Então, a partir desse pressuposto que nós precisamos vigiar, porque é algo que nós temos que proteger. Você não vigia algo que você não vai proteger. Se você coloca uma câmera de vigilância na sua casa, é porque você teme que ela pode ser roubada, né? Você teme que ela pode ser furtada, né? Que seus bens podem ser tomados. Então, partindo dessa premissa, nós entendemos e vemos que Cristo ele nos deu alguns deixou para nós sinais, né, para que nós pudéssemos observar quando da sua segunda vinda, ou mesmo dos últimos momentos da história da humanidade, tá? Então, quais são esses sinais da segunda vinda de Jesus? Nós podemos encontrar em alguns textos, por exemplo, em 1 Timóteo 4, do 1 ao 7, 2 Timóteo 3, do 1 ao 9, ou Judas 17 ao 19, um dos sinais que é a apostasia. E o que vem a ser apostasia? Quem pode ter uma ideia? Quem pode me ajudar aí, trazer aí a sua visão pessoal do que é apostasia? Você já ouviu esse termo em algum momento? Você já ouviu em algum lugar? Você nunca ouviu? Alguém quer falar alguma coisa a esse respeito? Eu vou abrir agora a oportunidade para vocês. É só abrir o microfone e falar. Vamos lá, eu dou um minutinho. Vamos lá, quem quer falar aí? Ó, só tirar o mudo do telefone aí. Tem um botãozinho, arrasta para o lado, aperta aqui, tira o mudo. Nem o Júnior? Ah, não, aí não. Bom, vamos lá, legal. Ô, Tiago. Pode falar, Fábio. Tiago, tudo bem? Pode do Senhor a todos. Na verdade, eu nem vou falar sobre a apostasia aí, desculpa até intrometer na aula de vocês. À vontade. Na verdade, eu só queria complementar o que você estava falando aí, sobre as doutrinas da Assembleia de Deus, essas questões. Aí eu estou acompanhando aqui, viu? Eu estou acompanhando aqui. Aí, ó, é isso aqui, ó. Deixa eu ver se os irmãos conseguem ver. Vocês estão vendo aí? É que fica, acho que de ponta cabeça aqui, mas enfim, as doutrinas básicas da Assembleia de Deus, isso que o Tiago está falando é correto, essa visão que ele falou sobre pré-milenista, enfim, entre outros aí, esse daqui também. É que agora eles fizeram um resumo fizeram um livro mais completo, isso aqui é só um livreto. E outra coisa, só para sugerir aqui,
né? É isso aqui, ó. É estudo sobre escatologia, teologia sistemática de Eurico Bernstein. Então, isso aqui é um resumo do que o Tiago está falando aí, que é numa visão pentecostal. É bem mais simples do que uma teologia sistemática. Teologia sistemática é muito mais complexo, essa questão vem muito mais detalhado, a linguagem eu acho que é um pouco mais complicada, mas isso aqui é mais simples. Aí só para complementar o que vocês estão falando aí, tá? E o que o Tiago está falando aí, eu estou acompanhando, é isso aí, Tiago. Muito bom. Tá bom? Não vou atrapalhar mais, prometo, hein? Vou ficar quietinho aqui, só ouvindo. Ajuda nós aí. Bom, pessoal, apostasia. Apostasia a gente pode entender como uma renúncia da religião ou da sua crença, né? Quando você abandona a sua fé ou você nega a sua fé. A igreja de Éfeso, por exemplo, Paulo, em 1 Timóteo 4, do 1 ao 7, ele vai exortar, né, a Timóteo para que ele tomasse cuidado, porque naquela igreja ia surgir um problema que já era um problema que vinha se levantando em alguns outros lugares, né? Então, aqui inclusive surge o termo nos últimos dias. Então, veja como lá na época de Paulo, eles já utilizavam dessa expressão últimos dias. E aí ele vai falar sobre uma doutrina que estava sendo difundida, que era a doutrina do ascetismo, né? Que era algo como a negação dos prazeres físicos, para que você pudesse alcançar uma elevação espiritual, né? Era uma doutrina baseada em alguns conceitos da filosofia grega, e isso vinha começando de forma sorrateira a entrar dentro da igreja. Então, Paulo ele vai exortar que não somente na igreja de Éfeso, mas em alguns outros lugares iriam surgir falsos ensinos que iriam levar os irmãos a negarem a fé, né? A apostatarem da fé. Então, esse é um dos sinais da segunda vinda, né? Esse advento da apostasia, ou desse espírito de renegar a fé, tá? Então, esse é um dos sinais, tá? Em Judas, no versículos 17 a 19, também vai dizer sobre esses falsos ensinos que estavam começando a ser difundidos. A gente vai ver diversos tipos de coisas que surgiram no final do primeiro século da igreja. Vai ver o surgimento do gnosticismo, surgimento de tantas coisas que eram misturadas e Paulo vai dizer que tinham aparência de piedade, mas não procediam do Senhor, tá? Então, a apostasia, ela é um sinal da segunda vinda de Jesus, né? Por isso que Paulo ele vai chamar de últimos dias. Um outro sinal, pode falar. Aí eu pergunto para você sobre a apostasia. Sempre existiu apostasia desde a fundação da igreja, né? Se você observar bem, tirando Atos, lá o princípio da igreja, Atos 4, né? É isso? Isso. Tirando esta igreja, essa primeira comunidade, Atos 2, né? Finalzinho de Atos 2, né? Eles mostravam-se assíduos no ensino, na comunhão fraterna, Atos 2:42. Tirando esta igreja, sempre existiu apostasia dentro da igreja, né? Se você observar bem, Pedro vai lutar contra os gnosticistas, Paulo vai lutar contra os judaicos cristãos, né? Os judeus cristãos, e a gente vai sempre ver a igreja sendo alvo de grupos ou religiões ou distorção do que era para ser a igreja primitiva. Como a gente tem que tomar cuidado, né? Como a gente consegue entender o que é apostasia e o que não é, né?
É um desafio. É interessante. A gente tem sempre que olhar para esses pontos, esses textos, como situações fora da curva. Então, aqui a gente pode entender não somente como um momento de apostasia, mas a gente pode entender como uma expansão sem precedentes, né? A gente pode entender algo como a igreja sendo sufocada por todos os lados de um espírito de apostasia, de homens apóstatas, de homens hereges, tentando sufocar a mensagem do evangelho, né? Cristo ele vai dizer, inclusive a gente vai encontrar nas escrituras, que se os dias não fossem abreviados, né? Se os dias não fossem abreviados, que muitos, até mesmo os próprios escolhidos, talvez não conseguissem alcançar a vida eterna. Então a gente pode entender, quando a gente vê essas situações como os pontos que a gente vai tratar aqui, não somente como um momento de nascimento, de surgimento ou de aparição desses aspectos, mas sim de um crescimento exponencial, algo sem precedentes, né? Algo que não se viu antes, algo que não tem uma referência histórica, tá? Obviamente que, como eu falei, toda a história do Novo Testamento, e isso que o Givaldo acabou de dizer, ela coaduna exatamente com o que eu disse, trata toda essa história da igreja como os últimos dias. Então, pode ser que, de repente, na nossa sociedade moderna, não tenha um sentimento tão apóstolo quanto teve, sei lá, durante a era medieval, que, conjecturando, provavelmente é o contrário, né? Mas vamos partir desse pressuposto. Isso não significa que nós não estamos, então, já passou... Thiago, tá falhando um pouco, viu? Tá falhando? Tá Melhorou? falhando um pouco, dá quase... Melhorou um pouquinho só. O Alex, eu acho que é a sua internet, porque aqui tá perfeito, Alex. A minha tá boa também, tá tranquilo, tô tendo uma área mais aberta. Tá bom, beleza. Tá. Pessoal, se ficar ruim, vocês me sinalizam, tá bom? Bom, então, partindo dessa conjectura, que de repente, há 300 anos atrás, houve um momento maior de apostasia do que no nosso momento, na nossa realidade. Isso não quer dizer que, então, os sinais da segunda vinda eles diminuíram. Não, pelo contrário. A gente tem que sempre levar essa premissa que os últimos dias ele é um período constante e não um momento específico pré-arrebatamento. Então a gente pode contar ali a partir do início da igreja, como o Givaldo falou, a partir de Atos 2, de Atos 4, Atos 2, até os nossos dias, como sendo os últimos momentos. Então, se de repente a gente vive num momento onde não há menos apostasia, isso não anula esse texto, porque pode ser que em momentos dos séculos passados houve um aumento exponencial sem precedente de apostasia, de falsas doutrinas, de falsos ensinos. Na verdade, a gente pode chegar a uma conclusão que a humanidade só tende moralmente a piorar, né? Então a gente pode entender que de repente, que muito provavelmente nos nossos dias há um volume muito maior do espírito apóstata do que há 300 anos atrás, por exemplo, tá? Mas como eu disse, a gente tem que enxergar não só esse momento como um momento pré-arrebatamento, mas sim como todo um período que conta desde o surgimento da história, desde o surgimento da igreja, melhor dizendo, o surgimento da história da igreja, tá? O segundo ponto, eu coloquei aqui como impiedade humana, porque aqui é uma lista de características que Paulo ele vai dizer para Timóteo. Essa eu vou ler para vocês, está em 2 Timóteo 3. 2 Timóteo 3, do versículo 1 até o versículo 5. Diz assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis,
Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Então, aqui a gente vai ver aqui uma série de características negativas, né, ruins, que Paulo ele vai listar como características que surgirão nos homens, e aqui ele repete de novo a expressão últimos dias, para coadunar mais uma vez com aquilo que eu falei no tópico passado. Então, eu listei isso como um aumento da impiedade humana. Então, Paulo ele identificou um tempo de homens sem nenhuma virtude, tá? Uma ausência de virtude. Então, aqui o problema não é exatamente erros teológicos, né? Como há, por exemplo, no caso da apostasia, né? Os falsos ensinos, né? Uma falsa religião, né? Aqui é um problema de características de uma geração ou de gerações de homens sem caráter algum, sem moral, sem princípio ou qualquer sentimento virtuoso. Então, isso aqui é interessante porque, como o Givaldo falou na aula passada, às vezes a gente se apega muito a essas grandes coisas, né? A gente vê um terremoto, Jesus está voltando, né? Dá aquele sentimento de temor, né? Dá aquele sentimento de apreensão, né? Agora essa pandemia que está se espalhando, Jesus está voltando. Só que a gente não olha para estas outras coisas que nos cercam cotidianamente e que são sinais claros da vida de Jesus, né? Como este aumento da impiedade humana, né? Os homens cada vez mais sem princípios, sem valores morais que coadunem, que tenham qualquer tipo de virtude, né? Então a gente tem que olhar para essas coisas também com muito cuidado, né? A gente olhar qual que é a sociedade, o contexto da sociedade que nós estamos vivendo. E aí quando a gente olha para esse contexto da sociedade que nós estamos vivendo, né? Quando a gente procura virtude e não encontra, mas quando a gente procura más qualidades ou procura encontrar aspectos negativos, a gente já encontra com uma facilidade maior. Isso é um sinal claro que o quê? Que a sociedade ela passa por um problema de doença, de enfermidade moral. Tá? Quer ver, Thiago? Só para completar, observe bem. Para que existe a lei humana? A lei humana é para apontar a nossa incapacidade de conviver com o nosso próximo. Por quê? Porque ela sempre vai dizer o que eu não devo fazer com alguém, ou para alguém, ou para a sociedade. Então, já há uma falência na nossa vida em sociedade, né? E não se a gente fosse íntegro, ou se nós tivéssemos capacidade de ser íntegro, nós não precisaríamos de lei. Mas a própria lei aponta para a nossa incapacidade de cumpri-lo. Porque a gente sempre vai fazer algo contra alguém, né? Exatamente. Esse é o ponto central. É o ponto central, a incapacidade humana. O outro ponto que eu destaquei é o esfriamento da fé e do amor. O que seria esse esfriamento? Pedro ele vai alertar para um sinal nesses últimos dias, ele também vai utilizar essa mesma expressão, últimos dias, de surgimento de homens escarnecedores e que porão em dúvida o cumprimento da palavra quanto à segunda vinda de Jesus. Então, homens ímpios segundo suas próprias paixões. Então, aqui ele vai dizer de homens que vão questionar o cumprimento das Escrituras e trazendo com isso um esfriamento da fé, né? Vão começar a pôr em dúvida, poxa, mas falam da segunda vinda de Jesus, da volta de Jesus. Olha, se isso já era levantado lá na igreja primitiva, né? Eles questionaram, porque, como o Givaldo falou, a igreja ela tinha esse sentimento, e eu vou colocar isso aqui sobre o ponto de esperança, de que Jesus ia voltar a qualquer momento. E aí, quando começaram a passar os anos, passar as décadas, eles começaram a questionar os apóstolos, questionar a liderança da igreja.
né? E com isso eles plantavam a dúvida no coração dos irmãos. Se isso já era um problema lá, na igreja primitiva, onde Jesus tinha voltado aos céus há 40, 50 anos, imagina o quão difícil é para um cristão perseverar na fé após todo esse período, né? Praticamente, aproximadamente 2000 anos, né? Então a gente é atacado cotidianamente por pessoas que questionam a nossa fé, né? Cobram cumprimento dessas palavras proféticas, e muitos às vezes acabam até se decepcionando, porque buscam encontrar em explicações racionais respostas para os sinais escatológicos. Então a gente vê muita gente fazendo cálculo, fazendo conta, surgindo com situações. E o livro do Apocalipse, ele não é um livro de segredos. É engraçado isso, né? Ficam buscando decodificar o livro do Apocalipse, decodificar as profecias como se fosse um livro de segredos, né? E na verdade o nome dele é Revelação. O nome do livro é Revelação, né? Apocalipse, traduzido do grego, é revelação. Então ele é um livro para revelar, para trazer à luz, esclarecer as coisas, e não para deixar as coisas mais turvas. Então o que não está dito, não está dito. Então se não tem data, não tem data. Se não tem número, não tem número. E aí as pessoas ficam buscando encontrar essas respostas ali, e aí criam cálculos e situações, e aí quando essas coisas não acontecem, essas pessoas elas acabam se frustrando, né? Se frustrando, e aí acaba trazendo o esfriamento da fé. Porque elas têm uma certeza indubitável que aquilo que ela encontrou ali era uma resposta, e na verdade não estava escrito nada ali, né? E essas pessoas se frustram. Então muitos de nós somos atacados cotidianamente por isso, tá? Então a gente tem que ter cuidado com isso, tá? Que a palavra do Senhor ela há de se cumprir, né? Cristo ele falou que nem o filho sabe o dia e nem a hora. Então, se nem o filho sabe, por qual motivo, razão ia ter escondido lá num texto secreto no Apocalipse? Não tem sentido, tá? Assim como esse esfriamento da fé, também é esfriamento do amor, tá? Isso aí o apóstolo João ele vai dizer, tá? Jesus ele alertou também que por se multiplicar a iniquidade, o amor ia se esfriar. Então, pelo aumento dessa impiedade que a gente falou no ponto anterior, o amor ao próximo, o amor em geral, ele iria, Jesus usa a expressão esfriar, ou seja, o amor ele é um fogo, né, uma chama, né? E essa chama ela ia se esfriar, tá? Jesus ele vai dizendo aqui: os homens odiariam uns aos outros, trairiam uns aos outros, se levantariam reinos contra reinos, nações contra nações, só provando que esse amor ele realmente ele tenderia a diminuir gradualmente. Então é algo que é inevitável, quanto mais próximo o cumprimento da volta de Jesus, né? Quanto mais próximo está do Senhor buscar a sua igreja, mais a humanidade ela vai se tornar ímpia e mais o amor vai diminuir. É um caminho sem volta para uma humanidade que dá as costas para a mensagem da salvação, para a mensagem das boas novas. É um caminho sem volta, tá? Por fim, vou falar aqui rapidinho para a gente poder correr para o final, o surgimento do homem da iniquidade. Então, o surgimento do anticristo é um sinal da chegada do dia do Senhor. Segundo o contexto da primeira carta de Tessalonicenses, né? A gente leu lá em 1 Tessalonicenses 4 e também em 1 Tessalonicenses 5, Paulo ele vai dizer que a operação total deste ser, deste homem, que a gente enxerga ele como sendo a besta que surge da terra, ela só irá ocorrer quando for retirada aquele que o detém, né? Aí, alguns vão dizer que esse que o detém, essa retirada, diz respeito ao Espírito Santo, né? E outros vão dizer que esse que o detém é a igreja,
né? E essa é a abordagem do dispensacionalista clássico, que após a igreja ser arrebatada, então ele vai se manifestar publicamente e instaurar a sua dominação mundial, essa dominação que vai durar durante os 7 anos da grande tribulação. Tá? Então, para a nossa visão dispensacionalista clássica, ela diz que esse que o detém é a presença da igreja na Terra. Quando a igreja for arrebatada, ele então vai se manifestar. Tá? Há ainda uma lista de sinais que são destacados nas Escrituras, como o surgimento de falsos mestres, de falsos cristos, fome, pestes, né? Doenças, catástrofes climáticas, terremotos, vulcões, perseguições aos santos, e essa lista ela é conhecida como princípio de dores, tá? Em Mateus 24. Tá? Bom, a gente viu o cenário da segunda vinda, e agora a gente tem que enxergar um aspecto da segunda vinda, que é um aspecto que a gente tem que entender como ponto crucial para o cristão. A segunda vinda de Jesus, ela tem que gerar no nosso coração esperança. Né? Se está gerando medo, tem alguma coisa errada. Tá? Porque a gente serve a Jesus em gratidão, a gente segue Jesus em gratidão em resposta ao seu amor imensurável através do seu sacrifício na cruz, né? Se entregando para que nós pudéssemos ter os nossos pecados perdoados e acesso ainda a uma vida eterna junto a Deus. Então, se nós seguimos a Jesus, nós temos que seguir sempre em gratidão e não por medo de ir para o inferno, tá? Então, a segunda vinda de Jesus, ela tem que gerar no nosso coração esperança, expectativa. A palavra é essa. E aí eu fiz uma analogia aqui sobre Israel e a servidão no Egito. Eu fiz aqui um paralelismo sobre essas duas situações. Porque a esperança do povo de Israel, após os 400 anos de escravidão, era não apenas a libertação. Eles não tinham a esperança de apenas serem libertados da escravidão, da servidão. Mas também eles tinham a esperança de conquistar um novo lar. Né? Se a gente ler lá em Êxodo 3, 7 a 8, a gente vai ver que o Senhor ouviu o clamor do povo, né? E aí ele promete libertar o povo e os levar para uma terra que emana leite e mel. Essa esperança do povo de Israel, ela foi posta à prova após a libertação durante toda a jornada no deserto. Tá? Ela foi colocada à prova. Se a gente ler em Deuteronômio 8, vou ler para vocês. Deuteronômio 8 e o 2, que diz assim: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no seu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Então, essa esperança ela foi colocada à prova pelo Senhor durante a jornada dos filhos de Israel pelo deserto. Tá? A gente acabou de ler aqui que o Senhor queria sondar o coração deles para saber o que ia no coração deles. Né? E de todo o povo de Israel que foi liberto no Egito, apenas os nascidos no deserto e aqueles que tinham mais de 20 anos que saíram do Egito e que tinham mais de 20 anos foram os que entraram na Terra Prometida. Tá? Então, a gente entende que o povo de Israel eles tinham uma esperança fraca. Né? Eles foi um povo que tinha uma esperança fraca, uma esperança que não foi perseverante. Tá? Eles tiveram experiências com Deus, né? Experimentaram experiências com Deus, e essa experiência não trouxe esperança. Tá? Então eles fracassaram. Então nós, como Israel de Deus, né? É a expressão que Paulo vai utilizar a igreja de Gálatas, quando ele trata sobre o tema
de irmãos judaizantes que estavam tentando converter a igreja dos Gálatas ao judaísmo como complemento do cristianismo, enfim. Então, Paulo ele vai utilizar essa expressão, Israel de Deus. Então, nós como Israel de Deus, nós somos libertos da escravidão do pecado. Então, há um paralelismo aqui, né? E agora nós somos conduzidos pelo deserto. Nós estamos atravessando esse deserto, nós somos conduzidos pela coluna de fogo, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é quem nos conduz através do deserto, tá? Em direção a Canaã celestial. A diferença é que nós não somos provados para obter mérito nenhum se a gente vai entrar ou não na Terra Prometida. A gente não é provado porque a gente não tem mérito algum. Se for por nossas obras, nós jamais alcançaremos o céu. Nós não temos mérito algum. Então, nós não somos provados pelo Senhor para ver, você merece entrar na Terra Prometida, você não merece. Né? A gente vai entrar por graça. Por mérito, ninguém entra. Comigo, você nem me conhece. Por graça. E essa graça ela foi conquistada por Cristo na cruz do Calvário. O nosso papel em meio a essa travessia no deserto, ele que papel? É um papel de perseverança. Um papel de não desistir, né? De não desejar os manjares, né? As cebolas que os filhos de Israel desejavam quando estavam no meio do deserto, voltar para o Egito. Né? De não desejar essas coisas que ficaram para trás. É sempre a gente olhar para os feitos gloriosos do Senhor, né? As experiências que nós temos com Deus e ver com grande poder o Senhor nos libertou da escravidão, do império das trevas, né? Da servidão de Faraó, né? E ele nos sustenta, né? Em meio a essa travessia, em meio a esse deserto. Então, a vinda de Jesus, ela tem que ser tem que ser a nossa esperança maior, né? E essas experiências que nós atravessamos, que nós vivemos em meio a esse deserto, que vão nos trazer esperança, né? Paulo ele vai escrever exatamente isso, né? Que a perseverança ela vai produzir experiência, né? E a experiência ela vai produzir esperança, né? Então, o motivo maior para a gente seguir em frente não é as bênçãos que a gente pode conquistar, não é as coisas que Deus ele certamente tem para nos dar, mas a nossa esperança maior, o nosso desejo maior tem que ser sempre estar o quanto antes junto a Cristo, né? Nós já temos a presença dele invisível em nossos corações, o seu Espírito vivendo em nós, mas o nosso desejo, o desejo de todo cristão é acordar todo dia dizendo, ora vem Senhor Jesus, né? A gente não pode chegar na igreja e cantar nossa esperança é sua vinda e chegar em casa e falar, Jesus, volta amanhã porque eu quero casar primeiro. Ou volta amanhã porque eu quero terminar minha faculdade, tá? Então, essa tem que ser a esperança maior do cristão. Legal? Bom, para a gente terminar, vou falar de forma bem resumida, o tempo já voou. Corre, eu preciso ainda falar com os jovens ainda. Corre aí, meu amigo. Eu quero falar com vocês rapidamente sobre o secularismo, tá? A gente pode dizer que o secularismo é um sistema que rejeita a ética, a fé, ele é guiado pelo espírito humano, ele põe à parte qualquer coisa que remeta a Deus. A gente pode dizer que a igreja primitiva, diferente da igreja contemporânea, ela não possuía o mesmo espírito a igreja contemporânea não possui o mesmo espírito da igreja primitiva. Enquanto a igreja primitiva vivia como se Jesus fosse voltar a qualquer momento, como o Givaldo falou, os irmãos vendiam seus bens, eram desapegados aos seus bens. Houve um momento na igreja de Tessalônica que Paulo ele precisou exortar os irmãos a voltar a trabalhar, porque os irmãos eles achavam que Jesus ia voltar a qualquer momento, então eles não queriam nem mais trabalhar. Eles falavam, a gente não vamos mais continuar na terra. Tá? Tamanho era a esperança da volta de Jesus ser iminente. A igreja atual ela vive como se Jesus ela não fosse mais voltar. E isso é um perigo muito grave e muito sério para a nossa fé. Tá? Então, a raiz desse sentimento ela pode estar em várias situações, em diversas origens, mas uma origem inegável é o espírito secular que permeia os corações e a mente da igreja contemporânea. Tá?
esse sistema ele rejeita a fé, rejeita a ética cristã, ele é guiado pelo Espírito humano e põe à parte qualquer coisa que possa lembrar Deus, o seu governo ou sua vontade. Paulo ele não chega a chamar o secularismo de pecado, tá? Mas ele é um estágio muito próximo. Coisas que podem desvirtuar a nossa mente, o nosso coração, fazendo a gente perder o nosso foco primordial como salvo, tá? Então, Paulo ele vai falar o tempo todo sobre embaraços. Em 2 Timóteo 2:4 ele fala para Timóteo não se embaraçar com as coisas dessa vida. Aquele que milita não se embaraça com as coisas dessa vida, né? Hebreus 12:1 também fala para a gente deixar de lado todo o embaraço e o pecado. Então, são coisas que tiram o nosso foco do nosso objetivo principal, que é nos encontrar com Cristo, estar prontos para quando o Senhor nos chamar, tá? Tinha ainda algumas coisas sobre algumas escolas teológicas que eu ia falar com vocês, mas o tempo voou, tá? Então, se alguém tiver alguma dúvida sobre... a gente falou sobre o dispensacionalismo, né? A nossa doutrina, né? Que é pré-milenista. Se alguém tiver alguma dúvida sobre o amilenismo, os pós-milenistas, os aliancistas, neo-aliancistas, tá? E vocês me procuram, a gente conversa depois à parte, tá? Da minha parte, quero agradecer muito a presença de todos vocês, fiquei muito contente com a participação de todo mundo e conto com a presença de vocês nas próximas aulas, seja aqui virtual, seja na EBD de forma presente, tá? E é isso aí, pessoal. Deus abençoe aí, muito obrigado pela atenção de cada um de vocês. Dúvidas, comentários, pode me procurar, beleza? Segue aí, Givaldo. Valeu. Pessoal, eu pedi 10 minutinhos para o Thiago. Eu estou com uma mistura de sentimentos aqui, porque eu aprendi muito com o Thiago, né? O Thiago, ele além de meu amigo, vou até mostrar para vocês o quanto ele é meu amigo, aí ele vai ficar bravo comigo. Essa é a última aula que ele está dando, né? Entre os jovens. Então, eu quero agradecê-lo por todo esse momento, né? Só para vocês verem o quanto eu sou amigo do cara. Olha ele novinho aí, ó. O cara cresceu comigo, nós somos amigos íntimos, né? Trabalhando juntos, aqui é Reacinha, né? Eu estive nos momentos difíceis com as perdas, mas também tive momentos de alegria, de celebração, quando ele casou. Então, a gente tem que falar obrigado para ele aí. E aí, iniciativa da Escola Dominical, o pessoal pediu para um representante da Escola Dominical, dos jovens e da família gravar um vídeo de homenagem a ele. Eu vou colocar aí, aguenta mais um pouquinho aí, tá? E a gente já finaliza porque tem a aula dos adolescentes. Eu vou começar aqui com o representante da Escola Dominical, ok? Irmão Denis, gravou um vídeo aí representando a Escola Dominical, tá? Dá uma olhadinha aí, pessoal. Tô dando play, só um minuto aqui. Deixa eu botar a senha aqui. Calma aí. Uma simples homenagem que nós estamos fazendo para o nosso irmão Thiago, né? Que muito tem nos ajudado nessa. Vocês estão ouvindo? Estão ouvindo aí? Não. Agora parou. Parou? Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Deixa eu botar de novo. Então, mas deixa eu tentar de novo aqui, que deu alguma ziquinha. Mas a nossa forma de dizer obrigado a ele aí. A gente pediu pro David. Uma paz do Senhor, irmãos. Aqui é uma simples homenagem que nós estamos fazendo para o nosso irmão Thiago, né? Que muito tem nos ajudado na Escola Dominical. Agora estou ajudando o nosso irmão Cláudio, o pastor, né? Nessa Escola Dominical. Estamos aqui. Irmão Thiago é um jovem que muito tem trabalhado e agregado na obra do Senhor, né? Lembro logo que me converti, quando eu vim a ter o prazer de conhecê-lo, já via que era um jovem diferente, que gostava da Bíblia e depois futuramente foi levantado, né? Eu lembro que até nas gincanas que tinha, todo mundo queria cair na equipe dele porque sabia que ele sabia responder todas as questões. É verdade. E, Thiago, não temos palavras para agradecer
Você vai fazer uma grande falta aqui na nossa igreja, mas sei que você está indo para um lugar e vai continuar a sua obra no ensino, e que Deus possa te abençoar muito, a você, a sua família, e que dê tudo certo para você, tá bom? Muito obrigado e que Deus venha abençoar cada dia mais. Amém. Agora um representante dos jovens aí, pra gente matar. Pode chorar, Thiago, não tem problema não, são 7 anos, né? Pode chorar. Vou avançar um pouco o Jorginho, que o Jorginho gosta de falar, tenham paciência. Né? Meus irmãos, para o Senhor Jesus Cristo, para mim é um privilégio poder falar, né, participar, ter essa participação desta singela homenagem ao nosso irmão Tiagão, né? Me sinto feliz e privilegiado de poder falar um pouco aqui do Tiago. Tiagão é um amigão mesmo, né? Irmão em Cristo, servo do Senhor, que muito tem trabalhado, né, na obra do Senhor, no ensinamento. E nós já somos já de muitos anos, né, Tiago? Eu lembro da escola dominical, quando ainda iniciando ainda, né, Tiago, com a irmã Sônia, na classe pré-adolescentes, adolescentes, que Deus começou a usar o Tiago no ensinamento, né? E de lá para cá a gente tem observado o dom que o Senhor tem dado a ele, tem usado nas suas mãos, na sua obra. Tiagão, que Deus abençoe sua vida. Muito obrigado aí por todo o esforço. Nós sabemos que tudo aquilo que nós fazemos na obra do Senhor, né, a Bíblia nos diz que é uma recompensa da parte do Senhor. Nosso esforço não é vão, né? Que você possa aí seguir adiante, né, com aquilo que Deus tem na sua vida, com o projeto, com os planos que o Senhor tem a realizar na sua vida. Nós somos privilegiados, né, por poder ter o irmão conosco por todo esse tempo, nos ensinando. Pode chorar, Thiago. Nos ministrando o ensinamento da palavra do Senhor na casa dos jovens. E somos gratos a Deus pela sua vida, Tiagão. Que Deus continue te abençoando, né, continue prosperando o teu ministério, prosperando a tua vida, abençoando a sua família. E forte abraço, meu amigo. E com Deus nós estaremos sempre em oração, sempre intercedendo pela sua vida, pela sua família, para que Deus venha continuar te abençoando a cada dia. Deus abençoe, irmãos. Fique com Deus. E agora a gente vai colocar um representante da família aí, né, para a gente finalizar. E antes de colocar, eu agradeço o Thiago aí. Graças a Deus que a gente trabalha junto, a gente vai continuar se vendo, discutindo, brigando, mas é a nossa forma de dizer obrigado. Eu estou colocando agora o vídeo da família dele e aí a gente finaliza a aula, tá? Obrigado a todo mundo mais uma vez que participou. Se tudo tiver certo, semana que vem nós estamos aí firme e forte, ok? Terminando o vídeo, irmão Cláudio, irmão Denis, dê continuidade aí, ok? É o último vídeo aqui. Oi, Ti! Estamos aqui para falar um pouquinho do Tiago. Quem é Tiago além de baterista e além do professor da escola bíblica, né? E eu pensei muito que poder falar do Tiago, gente. E a única coisa que me veio à cabeça é:
Ele casou comigo. Haja paciência. Então ele vive realmente Gálatas 5:22. Ele vive pelo fruto do Espírito. Tem tudo aqui, mansidão, é uma paciência Amor, comigo. alegria. Mas falando um pouquinho sério, é uma pessoa maravilhosa como marido, como educador dentro de casa, como pai, como orientador quando nós precisamos. Então realmente o que ele passa aí na escola, o que ele passa na igreja é o que ele é realmente conosco. E essa pessoa que eu estou há 14 anos, essa pessoa que realmente Deus me abençoou e me abençoou dia a dia. Essa pessoa que é meu pai, que praticamente me criou, que sempre cuida de mim, me orienta quando eu preciso. Ainda mais que ser jovem não é fácil, então a gente precisa de alguém centrado ali. Mas é isso, todo dia a gente expressa o nosso amor, não tem muito o que falar, porque a gente sempre tá falando, né? Então, são duas aqui pra falar do Thiago. Duas pro Thiago tomar conta, gente, não é nada fácil. Eu sou uma mini Luciana, praticamente. Tadinho, nós chamamos, Ti. Beijos. Beleza, então, irmãos, agora tá acabado aí, vamos correr, pastor, que agora já começa dos adolescentes, amém? Cláudio, fica à vontade. Obrigado, Thiago. Ó, nossas palmas para você, Thiago, ó. Valeu, hein? Fica à vontade, pastor Cláudio. Meus irmãos, mais uma vez. Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Eu não tive muito tempo para poder conviver com o Thiago. Gente, eu estou com duas crianças aqui, elas estão eufóricas. A minha filha e a minha sobrinha. Vou até me afastar um pouquinho aqui para mim poder falar, senão eu não vou conseguir. Bom, eu tive pouco tempo de convivência com o Thiago, mas foi tempo suficiente, sabe, para poder aprender com esse homem de Deus. E eu quero, Thiago, agradecer a Deus pela tua vida, agradecer a Deus pelo teu ministério, pela tua chamada. Eu quero agradecer a Deus por tudo quanto o Senhor tem feito e também há de fazer na sua vida, meu amigo, tá? Certamente Deus te usará de uma forma grandiosa para abençoar outras vidas na onde você estará ministrando, estará ensinando. Amém? Eu quero fazer um pedido a você, Tiagão. Eu sei que aqui a gente está fazendo essa homenagem, mas eu queria pedir a você que no primeiro domingo, é um pedido meu, tá? No primeiro domingo, pós-quarentena, que você esteja conosco para que a gente possa te dar um abraço, meu amigo, sabe? E fazer algumas considerações no culto, pode ser? É uma dívida sua com a gente. Amém? Meu amigo, te amamos em Cristo Jesus. Forte abraço. Cláudio, fique à vontade. Vamos acelerar que tem aula dos adolescentes agora. Obrigado, pessoal. Obrigado, Cláudio. Falou aí, rapaziada. Bom. Vamos terminar, meus irmãos? Amém? Tiago, com muita satisfação, eu agradeço a Deus pela tua vida. Assim que você falou que ia sair, eu fiquei triste. Mas Deus tem levantado os outros e vai levantar. E onde você vai chegar vai ser uma bênção. Eu conheço você desde pequeno. Graças a sua família, conheci seu pai, conheço sua mãe, estava falando com ela agora há pouco. Falei com a sua esposa ontem à noite. Você não entender, até estava no esforço da palavra estudando. Quantas noites eu tenho dedicado na obra. Eu vou ser bem breve porque o tempo já está bem corrido. Que Deus te abençoe e te guarde. Amém, meus irmãos? Uma salva de palmas. Deus abençoe. Só bênção. Pastor, pode terminar. Amém, Cláudio. Vamos fazer uma oração, então? Meus irmãos, oremos. Senhor nosso Deus, bondoso Pai, eu quero, meu Deus, te agradecer, Pai. Te agradecer, meu Deus, por tudo quanto nós vivemos, Pai, por tudo quanto nós aprendemos, por tudo quanto, Pai, o Senhor nos proporcionou nesta manhã de domingo. Deus, eu rogo os teus cuidados sobre a vida do professor que nos ministrou a aula. Pai, eu rogo também pela vida dos superintendentes, dos irmãos, Pai, de cada um que fez parte, Pai, desta manhã tão especial. Que as tuas misericórdias, as tuas bênçãos, Pai, na aleluia, estejam sobre as nossas vidas para a glória do teu nome. Te agradecemos, meu Deus, porque teu é o reino, o poder e a glória eternamente. Amém. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau.